A qualidade que faz a diferença. Então, pela sequência, eu vou fazer o seguinte. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a ler as questões que tem aqui. Vamos tentar respondê-las, tá? As dúvidas que vão surgindo, vocês ligam o microfone e falam, tá? É melhor do que eu ficar tendo que ficar abrindo mensagem aqui, tá bom? Pode abrir o microfone que não vai dar interferência não. A internet aqui é muito boa. Não tem perigo. Ó. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Se eu não compartilhar, vocês não vão ver, né? Engraçado. Compartilhar uma janela. Esta daqui. Esta daqui. Então, vamos lá. Vocês, a partir de agora, vão ver a minha janela, tá? Vou ter que aumentar aqui, ver se tem como aumentar aqui mais. Acho que assim tá bom, né? Então vamos lá. Bom, no geral da endodontia, nós falamos todos os capítulos. Primeiro nós iniciamos nosso trabalho falando sobre anatomia interna, depois nós falamos sobre acesso endodôntico, ou seja, acesso ao campo, à parte endodôntica, né? Ponto de direção, direção de trepanação, preparo cavitário, pré-cavidade, direção de trepanação, depois forma de contorno, forma de conveniência. Depois nós limpamos a câmara pulpar, depois começamos a irrigar assim que rompeu o teto, fizemos o preparo do terço cervical e médio. Após o preparo do terço cervical e médio, fizemos a odontometria. Não esquecer que nós isolamos lá atrás também, esqueci de falar, tá? Isolamento. Fizemos a odontometria, fizemos o batente, instrumentamos, fizemos o batente, fizemos a prova do cone, colocamos o cimento, manipulamos o cimento, colocamos o cimento principal, travado, colocamos o espaçador, começamos a colocar os cones acessórios e fizemos a radiografia do preenchimento. Depois cortamos 1 a 2 milímetros abaixo da linha cervical para não escurecer o dente. Fizemos a limpeza da cavidade, a câmara pulpar todinha, e depois colocamos, nesse caso aqui, no laboratório, é bom colocar a bolinha de algodão para mim saber o limite, restauração provisória, selamento tríplice, gutapercha, cotozol, IRM ou ionômero de vidro, certo? E no final, o ajuste de oclusão. Bom, essa é a sequência total da nossa disciplina de endodontia, bem resumida, né? Falamos de medicação também. Medicação intra e extracanal. Extra porque, em alguns casos, quando tem lesão, nós devemos extravasar a medicação além do canal radicular. Correto? Faltou mais alguma coisa? Tudo bem? Vamos lá. Primeiro que mandou não foi na sequência que mandou. Primeiro que nós vamos responder é esse aqui. Quais os principais objetivos ao realizar a obturação? Então, o que a gente quer fazer quando vamos fazer a obturação? Qual que é o objetivo da obturação? Primeiro, preenchimento de todo o sistema de canais radiculares, não só do canal principal, mas dos canais acessórios, recorrentes, ou seja, das ramificações e dos túbulos dentinários. Todas as reentrâncias, preencher totalmente a câmara pulpar, correto? Por que isso? Para que não haja percolação. O que é percolação? Uma reinfecção causada pela falta de preenchimento do canal radicular. Toda bactéria que ficar dentro do canal, que ela não for selada, ou não foi preenchida pelo cimento,
né? Pode acontecer essa bactéria em alguma infiltração que der, ela reativar o processo infeccioso, tá? Através da proliferação. Então, o objetivo de realizar a obturação é o vedamento ou selamento hermético, não do canal, mas de todo o sistema de canais radiculares. Tudo bem? Posso colocar ok? A primeira? Certo? Vamos lá, continuando. Se eu tiver alguma dúvida aí, vai falando. Chamada, vou fazer no final. O professor, a coordenação está pedindo para a gente fazer chamada agora, né? Porque tá tendo pouca presença nas aulas. A última aula nossa ficaram só 12, né? Hoje já tem 15, já tá bom. O que é preciso para que haja obturação hermética? De tudo que a gente falou, desde um bom acesso, um bom preparo, uma boa forma de contorno, forma de conveniência, esse esvaziamento da câmara pulpar, a limpeza, a instrumentação, a forma cônica apicalmente, todo esse preparo cervical, uma boa odontometria, um bom limite do CDC, tá? Um bom preparo do ombro ou batente apical, tá? E na hora de fazer um travamento do cone principal. Esse travamento do cone principal, ele vai acontecer principalmente se eu fizer o meu batente apical, tá? Então, se eu fizer tudo isso e no final eu utilizar o EDTA, no meu caso, eu uso o EDTA-T. O EDTA, o que o EDTA tem função de quê, gente? Deixa eu diminuir a grossura do pincel que está muito grossa. Qual que é a função do EDTA? Remoção, lama dentinária. De onde? Das paredes, ou seja, dos tubos dentinários e dos canais das ramificações. Tá bom? Então, isso aqui é a função do EDTA. Tá? Essa remoção da lâmina dentinária é uma remoção química. Porque existe outro tipo de remoção da lâmina dentinária? Remoção física. Quem é que faz a remoção física? Quem faz a remoção física da lâmina dentinária? A remoção física é feita com qualquer produto. Até água, se eu jogar ali dentro, remove. É como se eu estivesse removendo sujeira da casa. Eu jogo água, eu jogo sabão, eu jogo líquido, soro, água destilada, entendeu? Só que aqui nós utilizamos o hipoclorito. Hipoclorito e endo-PTC. Ok? Então isso aí é remoção física. Física, mecânica, né? Física. Químico-mecânica ou químico-física. E o EDTA é a remoção química. É por ações, ele é um ácido, transforma num sal ácido, né? Transforma num ácido que vai, por ligações químicas, remover o EDTA, a dentina, que é cálcico, tá? Então vai desmineralizar, vai dissolver aquela lâmina dentinária, tá? Ok? Tudo bem na segunda questão? Terceira questão. Terceira questão. Cite 3 vantagens do iodoformo e comente qual temperatura deve estar
Estar presente no momento de utilizar. Olha, quem foi que fez isso? A Stephanie. Stephanie, de onde você tirou isso? Temperatura que o iodoforme deve estar? Deixa eu explicar uma coisa. O iodoforme, ele é um pó amarelo, tá? Ele é manipulado junto com o carbopol, que é um creme, é aquele mesmo líquido que passa quando vai fazer ultrassom, aquele creme, aquele gelzinho, tá? E esse gel só tem a função de veículo, apenas para levar o iodoforme, tá? Se eu tivesse como levar o iodoforme puro, só o pó, para mim era o melhor. Mas eu não dou conta, eu não consigo jogar só o pó lá embaixo. E ele é hidrófobo, ele não mistura com água. Ele é igual maisena. Se você botar maisena na água, ela vai ficar boiando ali, ela não mistura na água, tá? Então eu não consigo misturar ele com solução aquosa, só com solução oleosa. E a solução que a gente usa é o Carbopol ou Carbovax, tá? Bom, e veja bem, a gente não eleva a temperatura do iodoforme para utilizar. O que a gente eleva a temperatura em casos de necrose, porque é o hipoclorito. Quando aumento a temperatura dele, ele fica mais atuante. Ou seja, mais mais agressivo, não, ele fica, aumenta o poder de ataque, né? Esqueci a palavra agora, tá? Então, o hipoclorito, quando eu aqueço o hipoclorito na hora de fazer a minha lavagem no canal, ele aumenta o poder bactericida. Como que eu aqueço? Vocês não pedi para vocês comprarem, mas no consultório, lá na Endo 2, a gente deve pedir uma seringa chamada seringa de vidro, aquela seringa que vocês usam descartável, só que de vidro. E ela tem um bico de metal. Esse bico de metal você leva da lamparina e aquece um pouquinho. Ele aquece e na hora que eu injeto o líquido passa por esse bico de metal e vai até a agulha. E aí ele aquece como se fosse uma serpentina. Quem já foi em fazenda de vó, de bisavó aí, antiga, que não tinha energia, eles usavam uma serpentina dentro do fogão, que era um cano que passava dentro do fogão, que fervia a água esquentava, a água subia com a caixa e lá em cima a água ficava quente e você tinha água quente. Em lugares muito frios, usava isso. É o mesmo que a gente usa para gelar cerveja. Serve tanto para aquecer como para gelar. Então o hipoclorito aquecido, ele aumenta o poder de atuação, tá? Então, é bom lembrar disso. Então, aqueles casos em que o dente está drenando, muito pus, é bom você lavar ele com hipoclorito aquecido, tá? Então, é o hipoclorito que a gente aquece para fazer a limpeza do canal, tá? O iodoforme, não. O iodoforme a gente usa ele na temperatura ambiente mesmo, tá bom? Talvez você fez alguma confusão na hora de colocar aqui. Então, correto. Quarta. Como ocorre o primeiro e segundo momento da instrumentação no preparo químico cirúrgico? Boa pergunta. Isso com certeza vai cair na prova. É preciso que vocês entendam que o primeiro momento da instrumentação é aquele em que eu coloco, reparem essa pontinha aqui, ó. É aquele primeiro momento, é aquele que eu coloco, giro o quarto ou meio e puxo. Coloco, giro um quarto e puxo. Coloco, giro um quarto e puxo, até chegar no CDC. Quando eu chego com a minha lima até o CDC, eu não giro mais, apenas coloco, pressiono contra a parede e puxo, em forma de C. Para que em forma de C? Para não gastar a parede apenas num lugar. Ela vai gastar a parede proporcional. Tá? Então nós usamos o primeiro momento, que ele inicia do primeiro movimento que eu faço até a lima chegar no CDC.
Ah, mas eu já coloquei a lima, ela já chegou no CDC. Ótimo. Então você pula o primeiro momento. Não vai ter primeiro momento. Porque já chegou, tá? Segundo momento. Aí você vai colocar a lima. Chegou? Chegou. Aperta a parede e puxa. Ah, colocou. Apertou, ó. Colocou. Apertou, puxa para cá. Colocou. Apertou, puxa para cá. Colocou. Apertou, puxa para cá. Colocou, apertou, puxa para cá. Entendeu? Não posso fazer, colocar, apertar e puxar no mesmo lugar. Então vai criar uma canaleta, um suco bem na parede. Tá bom? Então, repetindo, primeiro momento da instrumentação, ele inicia, quando eu inicio a instrumentação, tá? Até eu colocar a lima e vou girando um quarto de volta a um terço e vou fazer o movimento de tração até chegar no corpo de trabalho. O segundo momento da instrumentação é aquele em que eu coloco a lima, ela já chegou ao ponto de limite do endodontismo, que é o CDC, eu pressiono a parede e faço o movimento de tração. Correto? Ah, professor, mas eu já via as pessoas fazendo, eu não percebo isso de primeiro movimento, segundo momento da instrumentação. Por que você não percebe? Porque, na verdade, isso não existe. Tá? Eu criei isso apenas didaticamente, tá? Mas é importante você entender para que você saiba fazer. Depois, com o tempo que você tiver prática, você não vai ficar lá. Coloca, gira o quarto e puxa. Coloca, gira o quarto. Ah, agora chegou. Então coloca perto e gira. Coloca perto. Penetração, pressão contra a parede, tração em C. Penetração, pressão contra a parede, tração em C. Penetração, pressão contra a parede, tração. Não, tá? Então, na hora vai ser uma coisa só. Você vai, girou. Opa, não chegou? Já girou. Opa, já chegou. Então já faz os movimentos em sequência, tá? É assim que vocês vão fazer futuramente. É só a nível didático e que eu separei em duas partes, tá bom? Quais? Então, beleza. Correto aqui? Beleza. Muito bem. Quinta pergunta da... Quem mandou isso aqui foi a Stephanie. Quais as soluções... Quero saber... Estou preocupado com as perguntas do Guilherme, viu? Aquelas perguntas de 6 linhas. Completas demais. E pior que ele erra elas na prova. Vamos prestar atenção, hein, Guilherme? Na hora que você for fazer aquelas questões difíceis sua, depois você vai errar, hein? Quais as soluções irrigadoras mais utilizadas para usar durante a irrigação? Então, veja bem, vocês têm que entender o que é a solução irrigadora, o que é a solução auxiliar, tá? Então, solução irrigadora eu considero como a principal, que é o hipoclorito. Então, hipoclorito. Qual a concentração? No mínimo 1%, que é a solução de Milton. Tá? Beleza. Depois eu vou olhar. Porque o Zap está no outro computador. Se eu abrir aqui, me atrapalha tudo. Então, solução de Milton. E depois eu tenho como soluções irrigadoras mais auxiliares, eu tenho o endo-PTC, tenho o EDTA, ou EDTAT, tá? Tenho também a clorexidina. Olha, professor, mas você não falou clorexidina, você falou que não era. Não, a clorexidina, gente, ela é muito boa para pessoas que têm alergia ao hipoclorito, tá? Lembra que eu falei com vocês? Eu não posso misturar a clorexidina com hipoclorito, porque causa uma reação e essa reação provoca escurecimento do dente. Ou eu uso hipoclorito, ou eu uso a clorexidina. Valendo um bombom sonho de valsa, quem me disser por que o hipoclorito é mais usado, ou deve ser melhor usado, do que a clorexidina. Por quê? Em um fator que ele ganha. Ele empata com todos os outros. A clorexidina é muito bom, mas tem um fator importantíssimo que ele ganha,
que faz com que ele seja valendo um bombom, sonho de valsa. Sonho de valsa, aquele do solzinho, da garoto. Vamos lá, gente, cadê? Cadê os meninos para dar para as namoradas? Eles vão ganhar e dar para as meninas, claro, né? Não vão ficar para eles isso. Se as meninas ganhar, tudo bem, mas se os meninos ganhar, eles vão ganhar e dar de presente para as meninas. Ninguém arrisca? Ei, caramba. Tem namorada não? Não, mas na sala tem um monte de gatinha solteira aí que gostaria muito de receber um sonho de valsa. Com certeza. Tá? Eu posso apontar no mínimo umas 14 que gostaria de receber um sonho de valsa. Cadê, gente? Cadê? Nem valendo chocolate? Vou melhorar, hein? Valendo uma picanha. Opa, não, picanha não. Picanha tá caro demais. Meu Deus do céu, vocês são muito fracos. Então presta atenção porque vai cair na prova. Ó, vem aqui. Pertinho aqui, ó, presta atenção. A clorexidina não desnatura proteína. Ok? Ai, professor, não entendi nada. Ficou a mesma coisa para mim. Então vamos lá. Pega 2 copos americanos. Se eu colocar 2 pedacinhos de carne em cada um desses, um pedacinho nesse e um pedaço nesse. Aqui eu tenho hipoclorito, aqui eu tenho clorexidina. E deixa aí durante 2 horas. O que tem hipoclorito, essa carne vai derreter todinho, vai virar um caldo. O que tem a clorexidina, a carne não vai estragar, mas ela vai ficar inteira. Ele conserva, ele não desnatura a proteína. Eu quero alguma coisa dentro do meu dente para limpar, para pegar aquelas moléculas de sangue, destruir aquilo tudo, descompor aquilo lá, desnaturar e eliminar tudo aquilo. Pus, sangue, resto de polpa. Eu quero alguma coisa que degrade aquilo. Como se fosse o EDTA para limpar a lâmina dentinária das paredes. Destrói a lâmina dentinária e tira ela. Ok? Entenderam? Viu por que valia um bombom? Porque isso é importantíssimo. Tá? Alguém não entendeu isso? O que é desnaturar a proteína? Todos entenderam isso? Ficou claro, né? Para mim, se ficaram calados é porque entenderam. Então vamos lá, continuando. Esse outro aqui é um daqueles que não tem nome, então vai ficar sem ponto. Vamos lá. Deu até a resposta. Vamos ver se ele acertou, hein? Ou ela, não sei, né? Determine o cimento endodôntico que apresenta componente com atividade antibacteriana que tem efeito anestésico e anti-inflamatório. Caramba. Isso aqui é uma coisa muito ultrapassada. Deve ser um livro muito antigo que você achou isso. Na verdade, o cimento que tem óxido de zinco e eugenol, o eugenol, ele é cravo da Índia, aquele que dá aquele gostinho, né, de dentista. Isso é analgésico. Tá? E também é bacteriostático, tá? Então, por isso que eles falam que o óxido de zinco e eugenol tem ação anestésica e ele é anestésico, você fica com a boca doente quando você... Tá? Mas isso não é nenhuma qualidade para o cimento. Por quê? Quando o cimento toma presa, acabou. Ele mudou a composição, ele é outra coisa. Ele não tem mais... Ele não fica continuamente com ação analgésica, anestésico e anti-inflamatório. Entendeu? Então não tem nada a ver isso aí. Tá? Não é uma pergunta que eu perguntaria sim. Qual a composição dos cimentos como base principal? Uns são feitos com hidróxido de cálcio, outros com óxido de zinco e eugenol. Tá? Qual que é melhor? Não existe o melhor. Tá? Os dois são ruins, mas o menos pior, né? Deveria talvez ser um deles. Né? Eu uso um, uso outro, tanto faz.
Tá? Existem cimentos melhores? Existem, não tão melhores, para compensar o preço 10 vezes mais caro do que esses aí, tá? Ele é 10 vezes mais caro, mas ele não é nem 2 vezes melhor, tá? Então não compensa. Se você usar o Endofil, que é o oxigênio, ou o Sealy 26, que são os que eu indiquei para vocês, vocês vão estar fazendo boas obturações. Vejam bem, não é o cimento que vai dar qualidade do canal, mas sim a instrumentação, o preparo, a limpeza e o preenchimento final. Isso é que é mais importante, tá bom? Segundo, cite um dos procedimentos que é preciso ser realizado para obtermos sucesso na obturação do canal. Ó, ele colocou, não sei, o diâmetro do cone principal deve ser compatível com a ponta do último instrumento utilizado. Isso para que haja o batente, para que haja o travamento do cone, certo? Eu até entendo assim, mas se você falar assim, ó, eu preciso que tenha um bom travamento do cone, tá? Isso é importante. É preciso que haja um bom preenchimento do cimento, ou seja, não pode ter aquelas falhas cinza, né? Ou seja, está faltando preencher. Uma boa condensação lateral e vertical, que isso vai causar um bom preenchimento, né? E não, ou seja, se tiver um bom batente, se foi feito um bom batente, tá? Não vai haver extravasamento de cimento. Ou seja, não vai haver extravasamento do material obturador. Correto? Então, eu acho que essa resposta aqui não condiz com a pergunta, tá? Seria mais bonito, mais favorável, se tivesse colocado que o cone principal tenha um bom travamento no CDC. Pronto. Ou seja, sinal que você fez um bom patente apical. Correto? 3. De acordo com essas normas, quais são, respectivamente, os diâmetros D1, D2, D3 de uma lima K30? Então, vamos lá. Lima K, D1, D2 e D3. Então, vamos lá. D1 da lima 30. Então, a lima 30 vai ter T0 igual a 0,30. D1, 0,30 mais, qual que é o taper? 0,02. Então, vai ser 0,32. D2 da lima 30. Esse 2 aqui eu pego e multiplico ele por 0,02 mais o 30, que é 0,30. Então, 2 vezes 0,02 vai dar 0,04 mais 0,30. 0,34. E o D3? D3 da lima 30. 3 eu multiplico por 0,02. E o 30? 0,30. Então vai ser 3 vezes 0,02, 0,06, mais 0,30. Todos entenderam isso, gente? Que vai dar 0,30 aí? Todos entenderam como calcular o D10 da lima 20, o D5 da lima 40? Todos entenderam isso? Isso também vai cair na prova, tá? Marque V ou F. Quando faço um tratamento perfeito, tipo professor Henrique, assim, posso afirmar que jamais ocorrerá algum contratempo para o meu paciente?
Após a minha obturação, por mais perfeito que seja, o que eu devo fazer em relação ao paciente? Terminei de obturar, fiz o curativo, tranquilo, faço o ajuste da oclusão, protusia, lateralidade direita, lateralidade esquerda, e faço a minha preservação, tá? Mesmo que o meu paciente tenha dentes com vitalidade ou necrosado, mas sem lesão periapical, é bom que eu tenha esse paciente perto de mim pelo menos mais 6 meses. É muito triste, gente, quando o paciente sente problema e ele não te procura porque tem vergonha ou porque tem medo. Entendeu? Às vezes ele fez uma restauração em outra pessoa, não foi em você, e a restauração está mal feita. E aí ele vai culpar você do canal, ou o colega vai culpar você do canal. Então é interessante que você avise o paciente quando você terminar o canal. Olha, nós terminamos o canal hoje, eu vou anotar aqui na sua ficha, ó, a data de hoje, 25/5/2020, a data de hoje. Daqui a 6 meses, ou seja, dia 25/11/2020, eu vou pedir a minha secretária para te ligar. Ela vai agendar um horário, não vai ter que pagar nada. A radiografia que eu vou fazer uma radiografia desse dente seu, já está paga. Você já inclui no orçamento, ou seja, já fala que ele já está pago. Você vai vir aqui tirar uma radiografia para mim poder fazer a preservação, que é o acompanhamento. Só aí, após 6 meses, eu vou ter certeza que o meu canal está bem feito, se não tiver nenhum problema. Tá bom? Se ele tem uma lesão grande, daqui a 6 meses essa lesão vai estar ou sumida ou pequenininha. Tá bom? Então, respondido, falso. Utilizo tanto pastas, cimento em dentes tecidos? Por que nós não podemos usar cimento em dentes tecidos? Qual a diferença, gente, entre cimento e pastas endodônticas? Qual a diferença entre cimento e pasta endodôntica? Pedir alguém para poder trazer um café para mim ali. O cimento endodôntico, ele toma presa. Ele toma presa, ou seja, ele endurece. Se você obturar um dente de tecido com cimento, a raiz do dente de tecido, ela sofre risólise, reabsorção. Então, esse cimento esse raiz vai ser absorvido e vai ficar o cimento lá dentro do canal. Tá? Então, as pastas são utilizadas para fazer obturações temporárias. Tá? Às vezes uma grávida que precisa de fazer uma obturação temporária até o neném nascer. Então, por um período, essas pastas funcionam, mas não por resto da vida. Tá bom? Então essa é a grande diferença. Vamos lá. Em dentes necrosados, eu uso 1 milímetro em dentes bio meio, tomando como base a medida de limite da minha radiografia. Medida para minha obturação. Olha, a pergunta está mal elaborada. 1 milímetro em dentes bio, meio milímetro em dentes necro. Só que é o seguinte, 1 milímetro em relação a quê? Eu não posso falar 1 milímetro, 1 metro, 2 metros. Oh, isso que eu amo essa minha esposa, viu, gente? Olha, apaixonado. Olha que coisa linda. Vamos chegar. Obrigado, amor. Então, gente, toda vez que eu falar uma medida em relação a alguma coisa, tá? Então, o CDC nos dentes bio, ele fica 1 milímetro do ápice radiográfico, lá da pontinha da raiz. Antes, 1 milímetro. E o dente necrosado, meio milímetro. Por que essa diferença? É que nos dentes necrosados já acontece uma perda do canal sementário. Então a distância entre o ápice e o CDC é menor.
Então, nesse caso, nós deixamos apenas meio milímetro afastado do ápice. Tá bom? Delícia o café, gente. Vocês aceitam? Estão servidos? Devo obturar visando evitar a percolação? O que é percolação? Percolação é a reinfecção, né? É voltar à lesão. Então, o que é evitar a percolação? Evitar a infecção. É lógico, se eu vou obturar, eu tenho que fazer isso. Então, para evitar a percolação, eu preciso de preencher o quê? Totalmente, hermeticamente, o sistema de canais radiculares. Se eu deixar uma gretinha, e naquela gretinha tiver uma bactéria, acabou. Já deu errado o seu canal. Cite uma vantagem da gutta-percha. Olha, a gutta-percha tem várias vantagens, tanto é que ela é o principal material obturador. É como se fosse o meu tijolo que vai tampar o buraco. Então, quanto mais gutta-percha eu colocar, menos cimento vai ter, tá? Vamos supor, se eu quero encher um buraco preencher um buraco, se eu colocar só cimento dentro dele, esse cimento vai murchar e vai ficar um buraco, vai ficar um espaço. Então, o certo é eu colocar pedra, depois despejar o cimento só nos espaços entre as pedras. Aqui é a mesma coisa. Só que eu não vou colocar o cimento depois, eu coloco o cimento antes e vou colocando os cones. O excesso de cimento, ele vai saindo devido ao meu preparo ser cônico apicalmente. Correto? As gutta-percha são bastante radiopacas. Amilcar. O preparo da cavidade endodôntica começa no instante em que o dente é submetido ao instrumento, corte. Quais são os passos da cirurgia de acesso? Nós falamos aqui no início. Então, primeiro ponto, primeira coisa, descobrir o ponto de eleição. O ponto onde a minha broca irá começar. A partir daí, eu vou fazer a minha pré-cavidade. Qual que é a função da pré-cavidade? Evitar a vibração, evitar a perda de contato, de destreza, me dá mais destreza quando eu faço. Depois, direção de trepanação. Se a minha broca vai entrar para a direita, para a esquerda, para mesial, para vestibular, para distal, reta, se é ao longo do eixo do dente, se é perpendicular, face, tudo isso é direção de trepanação, né? Após o rompimento do teto, movimento de tração com brocas esféricas para remoção de teto em dentes anteriores e nos dentes posteriores, utilização de brocas endosê, que são brocas com ponta embotadas. Correto? Segundo que foi aí aprendido em sala de aula, como pode ser definido o preparo do terço cervical e médio? Bom, o preparo do terço cervical e médio é um alinhamento, tá? É um alinhamento, uma retificação dos meus 2/3, no caso, cervical e médio, né? Para que eu consiga entrar com a minha lima ou com o meu instrumento o mais reto possível, até o início do terço apical, tá? Veja bem, não é uma resposta decorada, a gente tem que entender o que é. Eu nunca tinha respondido dessa maneira, decidi agora, falei assim. Mas veja bem, o que eu preparo? É ampliar a abertura de acesso para dar mais espaço, mais facilidade de penetração dos instrumentos, das limas, das brocas de preparo, do terço apical e médio, apical, tá? Tudo isso consiste no ponto retificação do canal, remoção das concrescências dentinárias, limpeza. Lembra que eu falei no terço cervical e médio é onde tem mais túbulos dentinários. E lembra que eu mostrei para vocês as bactérias ficam lá dentro dos túbulos e
e dos canais das ramificações. Então, se ali eu tenho mais tubos, se o meu desgaste é maior, eu consigo desgastar 1 milímetro, sei lá, não 1/10 de milímetro da parede dentinária, é sinal que eu já penetrei no tubo dentinário 1/10 de milímetro. Isso é que é importante. Então, onde eu tenho mais sujeira, mais sujidade, mais possibilidade de contaminação, eu já removo já imediatamente com o preparo do terço cervical e médio. Correto? 3. Quais são os passos a passo que o cirurgião dentista deve realizar na obturação do canal radicular? Essa é uma das questões da questão do trabalho que a gente fez, né? Mas, resumidamente, coloca o cone principal no comprimento de trabalho. Não esquece disso, gente. Porque colocar o cone e deixar ele travado, ele pode, se eu colocar um cone grosso, ele vai travar. Se a minha odontometria é 24, ele pode travar com 22, com 21, com 19, com 18, com 17. Isso não me interessa. O que me interessa é que ele trave no CDC. Isso é que é importante. Se ele travar no CDC, aí sim, eu vou fazer a radiografia da prova do cone. Ah, professor, ele só travou com 22, a minha odontometria é 24. Então alguma coisa está errada, eu preciso de melhorar o preparo para que ele trave no 24. Se é 24, eu tenho que travar no 24. Não posso travar no 22. Correto? Bom travamento do cone. Boa manipulação do cimento. O cimento tem que estar com um escoamento favorável, brilhoso, fluido. Não pode colocar muito eugenol, porque ele passa a ser mais tóxico, tá? Mas ao mesmo tempo ele tem que ser fluido o suficiente para ele ter um bom escoamento. Coloca o cone principal, lambuza no cimento, coloca em movimento rotatório para que ele lambuze as paredes, ou então coloca o cimento logo com a leitura. Depois que colocou o cone principal, já fez o batente, já fez a prova, a radiografia de prova do cone, coloca o cimento e coloca o espaçador. O espaçador deve descer pelo menos 1 milímetro aquém do comprimento de trabalho. Se o meu dente tem 24 de odontometria, o meu espaçador tem que descer pelo menos 23. Ou seja, o meu cone acessório, o primeiro cone acessório, tem que descer pelo menos 23. Não adianta nada eu instrumentar o meu dente cônico, coloco o meu cone principal com 24 e o primeiro cone acessório que eu colocar, ele vai ficar um 20. Ué, se eu colocar o primeiro cone acessório com 20 e eu pensar que eu posso deixar só 4 milímetros aí remover o resto tudo, para que vai servir esses cones acessórios? Se o primeiro já foi colocado com 20, os outros vão ser colocados com muito menos disso. Então não tem função nenhuma eu melhorar o preenchimento com os cones acessórios se eu estou colocando eles apenas com meio milímetro, com 4 milímetros antes do cone principal. Correto, gente? Vamos lá. Fazendo isso, eu vou colocando cones acessórios até ele chegar no terço médio. Ou seja, 14 milímetros. Professor, por que 14 milímetros? Porque o meu calcador de Paiva, ele tem aquela pontinha medindo 14 milímetros. É o tamanho que eu preciso para poder fazer uma boa condensação. Quando o espaçador não estiver entrando mais que 14, quer dizer, menos que 14, eu já tenho que parar. Bom, não está entrando mais cone. Tudo que entrar aqui já vai sair. Na hora que eu cortar, já vai sair. Porque tem gente que coloca 54 cones acessórios. Aí 3 aproveita, o resto tudo, na hora que eu corto, sai. Tá? Então a gente tem que entender isso, tá, gente? E aí, após isso, fazer um corte 1 a 2 milímetros abaixo da linha cervical e fazer uma condensação vertical satisfatória. Não é apertar e soltar, não. Aperta, segura, depois solta. Igual alongamento, tá? Coloca lá e alonga. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10. E solta, tá? Então eu aperto, ele tá mole, a gota peste tá mole. Foi cortada. Com o instrumento frio, eu vou lá, aperto e seguro um pouquinho. Dá tempo do cimento entrar nos canalículos, nos túbulos, enfim. Haver um bom saneamento.
Após feito isso, né? Se você está no seu consultório com o paciente, não coloca bolinha de algodão, tá? Coloca o seramento TRIPS, gutapecha branca, se for dente anterior, cotozol e iodono de vidro, ou IRM e iodono de vidro, ou só iodono de vidro, tá bom? Se você mesmo vai restaurar o dente. Quarta, ó, certo. Quarta, um canal radicular compreende uma porção de ramificações. Quais são as principais ramificações do canal radicular? Não é uma porção, não. O canal radicular, entenda-se ele como um sistema de canais radiculares. Não tem o sistema planetário, que tem vários planetas e o Sol? Então, tem o Sol como principal e os planetas são os acessórios. Tá? Então, o canal principal é o Sol e os outros são planetas. Então, é um sistema solar. Então, aqui vai ser um sistema de canais radiculares. Tá bom? E os principais são canal colateral, lateral, recorrente, acessório, secundário, cavo interradicular. E desses, alguns temos que lembrar que tem comunicação endopério. Posso ter uma lesão endopério ou périoendo através desses canais que tem comunicação. Quais são eles? O principal deles é o cavo interradicular e o canal lateral. Mas também pode ser o secundário, o acessório, tá? Também pode causar isso. Quinto. Como o cirurgião dentista prepara a cirurgia de acesso do interior do canal dentinário? No interior do canal dentinário. Quando eu falo no interior do canal dentinário, significa que eu não posso passar do CDC. Porque se eu passar do CDC, eu vou estar invadindo o canal cementário. Tá? E o meu canal do endodontista é o canal dentinário. Então eu preparo até o meu CDC. Correto? Agora da Stephanie. Vamos lá. Qual fase do tratamento endodôntico é normalmente utilizada as brocas de Gates-Glidden? Então, eu tenho brocas de Gates-Glidden. Só elogiar a mulher, agora tá trazendo até lanche para mim. Caramba! Ó, hoje à noite, ó. Beleza. Conto depois pra vocês. Alguém aceita? Lá em Minas, a gente chama isso de papa de milho verde. Aqui no Tocantins fala curau, né? Muito bom. Bom, as brocas de Gates-Glidden são brocas longas, com a ponta pequena, com a cabecinha pequena, e a ponta dela não tem ponta ativa, não tem ação, não tem corte. É embotada. Fala-se embotada. B-O, embotada. Assim que escreve, ó. A ponta é embotada, arredondada, sem corte. Essa ponta embotada serve como guia do canal, tá? Então, eu utilizo brocas de Gates 1, 2 e 3. Ah, professor, mas o professor usa 3, 2 e 1. Não tem importância, tá? Eu uso 1, 2, 3. Para que eu uso a 1? Para caber a Gates 2. Para que eu uso a Gates 2? Para caber a Gates 3. Entendeu? É para isso que serve. E ao mesmo tempo, se eu uso a Gates 1 aqui, eu vou usar a Gates 2 aqui e vou usar a Gates 3 aqui. Para quê? Justamente para dar a conicidade, para que haja um alargamento. Ok? Como que acabou a internet? Está usando dados? Então, vamos lá. Tem que se programar, gente.
Ah, qual o principal objetivo em relação ao entortar a ponta da lima no tratamento endodôntico? Bom, quando eu falo encurvar a lima, eu faço uma curva nela, assim. Ela se faz isso. Eu sempre encurvo a lima na hora de fazer limpeza e instrumentação do canal. Agora, dobrar a pontinha da lima em 45 graus é para que eu tenha uma maior região de contato. Para desviar de degraus, para achar um quarto canal, serve para tudo isso, tá? É muito importante eu diferenciar uma coisa da outra, tá? Qual cuidado eu devo ter no acesso aos dentes posteriores em relação ao assoalho dos dentes? Já falamos sobre isso no questionário passado, mas é importante eu entender que o meu assoalho, bom demais, gente, o meu assoalho, ele é convexo. Essa convexidade é muito importante para que haja um desvio da lima e ela cair dentro do canal. Como se fosse, já falei isso para vocês, o ralinho do banheiro. A água bate no piso do banheiro e ela escorre até o ralinho, que fica numa região mais baixa. Então, quando eu coloco a lima e ela bate no assoalho, ela escorrega e vai achar o canal. Se eu tiro essa convexidade, não é concavidade, tá, gente? É convexidade, eu perco essa ajuda que a natureza me dá de localizar os canais, tá bom? Eu não tenho que ficar lá olhando dentro do dente, onde está o canal, para me colocar a lima, não. Eu apenas dobro a pontinha da lima, coloco lá dentro, eu já sei para que lado que é. O assoalho, simplesmente bate do assoalho, ela vai fazer isso, vai desviar para lá ou para cá, tá? Ela bate, escorrega para lá ou para cá e localiza os canais para mim. Quais são os objetivos ao realizar a patência? Bom, eu já falei com vocês que patência e batente são dois pontos muito diferentes. E que, com funções diferentes, nem o nome é parecido, e vocês confundem muito isso na prova. Eu já falei, batente é para... Lembra da batente da porta? É parar. E patência é para limpar, é a desobstrução foraminal, é a limpeza. E eu só faço patência em dentes necrosados com lesão periapical, correto? Então, para que eu realizo a patência? Para drenar o pus que está naquela lesão, para drenar o pus, ó, abrir aqui, ó, o pus desce, e para levar medicamento lá. Tá? Eu preciso de preencher aquela lesão. E em falar em medicamento, eu vou usar um medicamento à base de iodoforme, né? Que o hidróxido de cálcio não pode extravasar, preencher a lesão. Dentre as técnicas do odontométrico, qual é o método considerado o melhor? Bom, nós falamos que a técnica radiográfica é muito boa, desde que você siga todas as normas. A principal dela é que a primeira radiografia seja feita baseada na técnica do paralelismo, ou seja, usar o posicionador, para quem não tem uma boa prática em radiografia, para que a radiografia fique o mais preciso possível. A partir daí, né, nós teremos um acerto na odontometria, porque o cálculo é baseado nessa medida do dente na primeira radiografia, que é o comprimento aparente do dente. Mas ele não é a mais precisa. Nós temos o método eletrônico, tá? Usando o aparelhinho, tá? Que tem um aparelho, mas é caro, que é muito mais preciso que isso. É lógico que essa precisão do aparelho vai depender de outros fatores, principalmente do conhecimento do cirurgião dentista. Eu tenho que considerar que esse dente não pode estar com o ápice aberto, o acerto vai ser mínimo. Esse dente não está com pus, também o acerto vai ser mínimo. E o ápice está aberto,
tá? Ou seja, dentes jovens, também o acerto vai ser mínimo. Pulpite, onde o dente está cheio de sangue, também o acerto vai ser mínimo. E outra coisa, a câmara pulpar tem que estar seca, mas o canal radicular tem que estar molhado. Então você irriga bem lá de baixo e vem com a bolinha de algodão e seca só a câmara pulpar. Aí nós temos uma margem de acerto de 99% ou mais. Vitória. Quais os medicamentos para dentes bionecro? Bom, nós já falamos na aula, né? Vou recordar aqui então. Para dentes com vitalidade, o ideal é que eu faça a obturação na mesma sessão. Mas se for preciso colocar medicação, que eu coloco o NDP, tá? Ou então o octosporin, se for por poucos dias, tá? E o NDP é um corticoide, uma dexametasona, tá? Com antibiótico. Se for dente necrosado, vai depender de duas coisas. Se eu já instrumentei ele todo, eu também coloco o NDP. Se eu não instrumentei ele todo, aí eu coloco o PRP, que é a dexametasona sem antibiótico, mas tem o paramonoclorofenol canforado. E se eu tenho dente polpa necrosada com lesão periapical, aí eu mudo para o iodoforme, associado com o Carbopol ou Carbovax. Bom? E quando coloca o hidroxicálcio? Eu não coloco, mas o hidroxicálcio é indicado para dentes com vitalidade e dentes necrosados sem lesão periapical. Como é o processo de formação de uma lesão? É grande, né? Mas, resumidamente, o processo inflamatório se inicia lá no teto da câmara pulpar, ou onde está a cárie, na região de câmara pulpar coronária. Ocorre um processo inflamatório, esse processo inflamatório desencadeia uma reação inflamatória e essa lesão inflamatória vai caminhando para o ápice. Quando o tecido apical percebe que está vindo uma infecção, ele provoca os osteoclastos, né, que se diferenciam em cimentoclastos, vão provocar uma destruição do ápice, tá, formando aquela cavidade escura, que é na cavidade oca, que é para não deixar as bactérias chegarem no tecido ósseo, que é um tecido altamente vascularizado. E com isso, impede que ocorra uma septicemia. Tá? Então, o organismo recebe, entende esse processo inflamatório, desencadeia lá no LPS, todo aquele processo que a gente falou na aula, tá? E vai provocar uma reabsorção apical, formando a lesão periapical. Tá? Depois vocês têm que entrar em detalhe, não vou ficar falando aqui em detalhe não, por alto. Por que não se usa antibiótico dentro do canal? Porque o antibiótico ele tem uma ação sistêmica, tá? Não atua no local. Ele tem que vir pela corrente sanguínea. Natália, descreva o procedimento da odontometria passo a passo e determine a odontometria em um incisivo central superior esquerdo. 21. Portador de polpa morta. Ó, já vem aqui, ó. Deixa eu mudar para vermelho, então, aqui. Eu venho aqui, ó. Eu quero saber a odontometria, polpa morta. O dente é o 21. 18 anos de idade, sabendo... 18 anos de idade então não é ápice aberto. E que o CAD, ou seja, o comprimento do dente na radiografia foi 23. Então, se o CAD for igual a 23, o CRI, 23 menos 3, 20. E o X, o que é X?
X é a distância da ponta da lima até o ápice do dente. Então, é quanto falta ainda para me completar. Então, a partir daqui do CRI, eu coloco esse CRI no dente. Coloca a lima aqui. Daqui, aqui é X. Então, essa distância daqui até aqui é CRI. É o tamanho do primeiro instrumento, que foi 20. Então, se eu pegar essa distância aqui e somar com essa aqui, que é X, ó, eu vou ter o comprimento real do dente, que é igual a CRI mais X. Então, vai dar 20 mais 4. 24 milímetros. 24 é o comprimento total do dente. Eu quero o quê? Eu quero a odontometria e um dente com polpa morta. Então, comprimento de trabalho com polpa morta, necrose, vai ser o comprimento real do dente, 24, menos 1,5. 1 seria bio, né? Meio milímetro. Então, 24 menos meio, 23,5 milímetros. Esse é a resposta do meu problema. Ok? Quais as principais funções do cimento endodôntico? Preencher, nós falamos aqui agora, né? Preencher aqueles espaços entre os cones. Principal e acessório ou entre os acessórios. Tá? Relacione 3 objetivos do emprego da medicação intracanal. Já falamos onde ele é usado, bioneco, mas o objetivo dela é, em caso de dentes bio, evitar uma inflamação e evitar dor. Por isso que ele tem ação analgésica e anti-inflamatória, tá? E evitar uma reinfecção. E no caso de dente necrosado, evitar ou matar qualquer bactéria que tenha ficado ali dentro, ou evitar que essa bactéria se prolifere. Então, bactericida ou bacteriostático. Cite os materiais utilizados para realizar um isolamento absoluto em endodontia. Todo material. Então, eu vou precisar de um arco, eu vou precisar de um lençol, eu vou precisar de um grampo, eu vou precisar de uma pinça de grampo, né? Vou precisar de um perfurador, eu vou precisar de um fio dental, eu vou precisar de lubrificante, que pode ser o anestésico tópico. Anestésico tópico. Esse arco deve ser, de preferência, o OSB e flexível. Flexível, aquele que abre, dobradiço, né? Com dobradiço. Tá? Como se procede a técnica de obturação de um cárie superior? Já falamos essa pergunta, tá? Aqui atrás. Bom, basicamente falamos todas as perguntas. Ficou faltando a pergunta do Guilherme, que mandou agora aqui. Casado, né, Guilherme? Vamos ver a pergunta do Guilherme. Deve ser, mas eu nem vou ler tudo, que vai ser aquelas perguntas de 6 linhas. Tudo grande, né? Vamos lá. Para instrumentação química cirúrgica, quais estruturas anatômicas devem ser levadas em consideração para realizá-la? Bom, todas as reentrâncias, todos os canalículos, todos os preenchimentos, tudo que tem dentro do canal, ele deve ser considerado. Canais acessórios, ramificações, tubos dentinários, toda essa limpeza deve ser considerada. As limas endodônticas são feitas de aço inoxidável ou níquel titânio. Cite as vantagens e desvantagens de cada material. Nós falamos sobre as limas endodônticas, citamos que elas são feitas realmente de aço, tá? Aço e NIT. E falamos que as de níquel são muito flexíveis. Ela deve ser tratada em canais, usada em canais
curvos. E as de aço, elas têm pouco corte, baixo poder de corte. Essas de aço têm alto poder de corte, são mais duras, ou seja, pouco flexíveis, e quebram com mais facilidade, né? Elas não é que quebram com facilidade, ela te avisa que vai quebrar quando começa a dobrar aquelas reentrâncias dela, principalmente se eu ficar girando e voltando, tá? Vamos ver a outra pergunta lá do Gui. Qual a importância do planejamento radiográfico no procedimento endodôntico? O planejamento é tudo, gente. Você não pode fazer nada sem planejar, tá? Tudo. Você tem que olhar se o dente é curvo, se o dente é reto, se o dente é atrésico, se o dente é canal amplo, se o ápice está aberto, se é uma pessoa idosa, o canal está atrésico, se é um jovem que não houve risogênese completa, o ápice está aberto. Então eu tenho que saber tudo isso. Se tem calcificação, se tem pérola de esmalte, se tem fusão, geminação, tudo isso é importante porque eu consigo planejar isso através da radiografia, tá? Porque antes de colocar a lima e instrumentar o canal é necessário irrigar o canal e o que acarretaria se isso não for feito? Bom, eu não sei se eu dei esse exemplo para vocês, eu sempre falo isso, vou falar de novo. Imagine que na nossa sala aí tem alguma pessoa que é muito alérgica a pernilongo. Não pode sofrer uma picada de pernilongo que ela fica toda irritada. Então, sabendo disso, mandou um documento, um ofício para a faculdade avisando isso. Então, 2 horas antes da aula, alguém vai lá e joga um aerosol lá, um Baygon, sei lá, um SBP, na sala todinha. Fecha a sala e deixa lá 1 hora. Na hora que tá chegando a hora da aula, ele vai lá e abre para tirar, varre o chão, tá cheio de pernilongo, e tirar o cheiro ruim, tá? Então, o que foi feito? Deu uma descontaminada. A irrigação, ela neutraliza o pH daquele ambiente, matando as principais bactérias, aquelas que estão mais ali na luz do canal, evitando que na hora que eu vou penetrar minha lima, eu jogue bactéria para o ápice do dente. Tá? Por isso que essa contaminação, a descontaminação tem que ser progressiva. Primeiro o terço cervical, depois o terço médio e por último o terço apical. Até eu poder colocar uma lima. Então eu só posso colocar uma lima após o período de descontaminação, ou seja, penetração desinfetante. Boa pergunta, Gui. Para começar o procedimento endodôntico, precisamos usar os métodos de biossegurança para se proteger de infecções. Explique quais as consequências que poderia acontecer de contaminação. Bom, não só de contaminação, gente. Nós temos que nos proteger principalmente os nossos olhos. O hipoclorito, ele é altamente, nós acabamos de falar, qual que é a principal vantagem dele? Desnatura tecido, proteína. Então, se cai hipoclorito no seu olho, você pode ficar cego. Se cai hipoclorito no olho do paciente, o paciente pode ficar cego. Se cai na roupa do paciente, você não colocou um babador no paciente, vai manchar a roupa do paciente, você vai ter que dar uma camisa nova, um vestido. Imagina que o paciente vem para fazer o tratamento com você com a roupa de ver Deus, aquela roupa que ele vai à igreja, não é? Mais chique, para ele é importante no dentista, tá? Então você vai mancha a blusa do paciente, deixa cair hipoclorito, coloca aquele babador do lado errado, tem um lado daquele babador que é de papel, o outro é plástico.
Você coloca o plástico para cima, o hipoclorito pinga aqui no plástico e escorre para a camisa. Tem que colocar o papel para cima, para ele correr e absorver. Quando pingar ali, absorve e fica grudado ali, não deixa passar para a roupa. Tá? Então nós temos que cuidar. E a contaminação, por isso que o isolamento deve ser feito assim que você fez a profilaxia do dente. Fez a tartarotomia, profilaxia, você vai fazer isolamento para evitar, principalmente agora, gente, com o Covid. Tá? O aerosol da caneta de alta rotação é um multiplicador de vírus. Tá? Se eu isolo o paciente, acabou o risco do endodontista. O risco do dentista é muito grande. E do endodontista é maior ainda. Mas se ele fizer a coisa certa, ou seja, localizou o dente, fez o isolamento absoluto, acabou. O aerosol não te contamina mais nada, porque vai sair só a água que está na caneta. Se você limpou bem a caneta, descontaminou a caneta, esterilizou a caneta, acabou a contaminação para você. Então o risco lá no meu consultório ou de qualquer endodontista, se fizer a coisa certa, não tem problema nenhum. Tá? Tanto é que se você for fazer uma restauração no paciente, se for uma restauração pequena e der para você isolar, isola antes. Ah, mas não tirei a cor. Tira a cor antes. Isola antes de você começar a usar o aerosol. O isolamento, até para isso, é bom demais. Tá vendo? Até na época do Covid, o isolamento é importante. Então não podemos esquecer isso. Eu acho que foi isso, as perguntas. Volto a repetir, teve alunos que não mandaram as questões, aquela questão, tá? Esse pontinho pode ajudar, não sei quanto vai valer, mas vai valer alguma coisa, tá? Vai ajudar na hora do acabamento lá. Ó, professor, precisei de 1/10 para poder não ficar de PF, eu precisei não sei o que, isso aí vai ajudar que você naquela hora, tá? Então, quem não fez o trabalho ainda, por favor, faça agora, tá? Eu vou chamar todos aqui agora, eu vou fazer vou colocar aberto aqui, vou dar um print, vai ser a minha chamada, tá? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pessoas, comigo 17. Tá? Vou fazer a chamada. Ó, acorda aí, Jéssica. Tava dormindo, né? Milena. Volta, você que foi no banheiro. Volta logo que eu vou fazer a chamada. Natália, foi lanchar, né? Professor, eu tô aqui. Professor, vou falar para o senhor que a Sabrina, ela não pôde participar da aula porque ela teve problemas com a internet dela, tá? Tá bom, vou gravar, vou mandar, tá? Depois ela só fazer um resumo para mim, todinho, de tudo que eu falei, aí eu perdoo ela, tá bom? Falou, pessoal, boa noite a vocês. Qualquer dúvida, mande no WhatsApp. E lembre-se, segunda-feira, eu não sei... Professor, eu esqueci de mandar essas questões. Eu lembrei só do resumo de abertura. Tá, mas manda as questões, que essas questões vão cair na prova. Tá? Manda para mim. Era até hoje, era? Era. Mas pode mandar ainda. Não, tá outra bom. Coisa. Que eu ia falar. Semana que vem já é semana de prova? Isso. Né? Sim. Então tá. Então segunda-feira nós faremos prova. E depois disso, eu vou ver se eu consigo essa semana fazer os vídeos. Eu quero fazer uns videozinhos legais. Porque aqueles vídeos que eu tenho são demorados. Vou fazer uma coisa mais simples. Abriu, depois fez o preparo, depois... Vou tentar fazer alguma coisa, se não der essa semana. Oi. Dá licença. Então a matéria da prova cai desde odontometria até o último, que foi obturação. Desde o início do período. Desde o primeiro capítulo. Tudo, né? Tudo. Tá? Lógico que vai cair mais perguntas desse final. Provavelmente 30% da parte antes e 70% dessa parte agora. Ok. Tá bom? Mas a matéria é toda, tem que estudar tudo. Correto? Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu só cancelar a gravação aqui, que eu tô gravando até agora, senão eu quero me pegar. Eu mando para vocês as duas aulas, esqueci. Realmente da aula passada. O Guilherme não me lembrou e eu acabei esquecendo. Para a apresentação. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais. Ah. Mais.